Item número SCP-2438. Classe de item: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Bioárea 34. Satélite anexo 5 foi construído em torno de SCP-2438. Esta instalação foi construída como um campus independente compatível com BSL. 2. Pesquisadores designados para SCP-2438 devem comer no refeitório do anexo para permitir o monitoramento calórico. O pessoal não deve permanecer em SCP-2438 por mais de 6 horas consecutivas a qualquer momento. O pessoal de SCP-2438 deve participar de sessões regulares de aconselhamento, e os pesquisadores que apresentam julgamento prejudicado devem ser transferidos para outros projetos. Além disso, o pessoal pode transferir voluntariamente a qualquer momento. O pessoal transferido de SCP-2438 deve ser confinado à ala médica do Bioárea 34 por um mínimo de 14 dias para observação e tratamento de retirada. De acordo com as diretrizes do Comitê de Ética, o pessoal de SCP-2438 terá atribuição preferencial para sites com grupos de apoio a vícios pelo restante de seu emprego. O pessoal deve estar totalmente ciente desses procedimentos antes de aceitar a designação para SCP-2438. Descrição: SCP-2438 é uma área imóvel, aproximadamente cilíndrica, com 5 metros de altura e 6 metros de diâmetro, localizada na zona rural de Cumbria, Reino Unido. Qualquer ser vivo que possua um sistema digestivo aberto que entra em SCP-2438 desenvolverá espontaneamente uma infecção de um parasita intestinal protozoário, designado SCP-2438-1. As células de SCP-2438-1 sobreviverão e se reproduzirão enquanto o hospedeiro permanecer dentro de SCP-2438, mas o parasita morrerá e se decomporá rapidamente assim que o hospedeiro sair da anomalia. Até o momento, todas as tentativas de remover amostras vivas ou inertes de SCP-2438-1 de SCP-2438 falharam. Como tal, todas as pesquisas sobre SCP-2438-1 devem ser conduzidas dentro de SCP-2438. Hospedeiros de infecções SCP-2438-1 exibem eficiência anômala na obtenção de energia química de alimentos, obtendo mais energia do que é quimicamente viável. Humanos dentro de SCP-2438 podem sobreviver com menos de 200 quilos por dia. Além disso, consumir alimentos antes de entrar ou enquanto estiver em SCP-2438 leva a sensações energéticas intensas, com efeito proporcional à quantidade de calorias consumidas e ao tempo desde a ingestão. Consumir um lanche ou bebida açucarada, 200 até 250 quilos, é suficiente para induzir intensa euforia, aumento da autoconfiança, irritabilidade e paranoia. Consumir uma refeição completa, 400 até 500 quilos, pode levar a insuficiência respiratória, hemorragia cerebral ou morte. Esses efeitos desaparecem rapidamente à medida que a digestão anômala atinge a conclusão ou o hospedeiro deixa o limite de SCP-2438. Como resultado, os funcionários expostos são altamente propensos a exibir um comportamento viciante em relação a SCP-2438 e podem sofrer retirada quando removidos. SCP-2438 foi originalmente marcado com um menhir de 3 metros, ou monumento de pedra em pé, que mais tarde foi determinado como não anômalo. Esta pedra tinha marcas associadas a várias divindades celtas da lareira que datam de 200 a.C., embora muitas delas tenham sido posteriormente vandalizadas e substituídas por imagens cristãs celtas de pães e peixes. Documentos de pesquisa SCP-2438 SCP-2438-1 selecionados. Estudos de exposição continuada, ensaio 1. Data de início: 27 de 1 de 1998. Assuntos:
20 por ratos norvégicos, linhagem Fundação R, 21b, 30 por Mesocricetus auratus, estirpe da Fundação M, 12. Procedimentos: R norvégicos e M auratus devem ser contidos em gaiolas individuais autolimpantes com sistemas de alimentação com entreferro. Equipamentos de exame e dissecação serão girados para SCP-2438 conforme necessário. Resultados: o ensaio foi abortado no dia 12. A essa altura, 13 R norvégicos e 24 M auratus haviam expirado devido a distúrbios cardíacos ou hemorragias, com início altamente correlacionado com os tempos de alimentação. Acredita-se que essas mortes estejam relacionadas à superalimentação acidental. Estudos de exposição continuada, teste 2. Data de início: 27/1/1998. Nota de pesquisa: além dos ensaios de exposição a longo prazo, os ensaios em humanos foram considerados essenciais para investigar os efeitos cognitivos e avaliar a segurança da exposição para o pessoal. Dada a urgência de ambos os objetivos e o desejo de maximizar o uso do espaço limitado de pesquisa, os ensaios 1 e 2 foram implementados simultaneamente. Sujeitos: 3 por Homo sapiens. D. 2438, 7, homem, 21 anos, 80 quilos. D. 2438, 14, homem, 50 anos, 68 quilos. D. 2438, 15, feminino, 25 anos, 59 quilos. Procedimentos: indivíduos classe D devem ser acorrentados a um poste estrutural para impedi-los de deixar SCP-2438. Equipamentos médicos, móveis/roupas de cama, equipamentos de exercícios e dispositivos de monitoramento fisiológico devem ser girados na área de efeito conforme necessário. A autópsia dentro de SCP-2438 pode ser realizada a critério do pesquisador líder. Resultados: dia 3. A alimentação com rações foi substituída por uma solução intravenosa de dextrose de tempo fixo devido ao comportamento cada vez mais agressivo e errático dos indivíduos. Dia 6. Aparentemente acreditando que tem valor calórico, D. 2438, 15 consumiu 1,8 L de etanol USP, 95% puro, que havia sido deixado sem vigilância em uma bancada de laboratório. D. 2438, 15 imediatamente mostrou sinais de extrema angústia, bem como sintomas de intoxicação alcoólica grave. Após uma decisão do pesquisador líder de que nada útil sobre SCP-2438, poderia ser aprendido com este incidente, o sujeito foi removido da área de efeito de SCP-2438 e levado para a ala médica para tratamento de emergência. Não se espera que o sujeito se recupere. Dia 12. Durante uma rotação do pessoal de segurança, D. 2438, 7 e D. 2438, 14 dominaram seus guardas, entraram na área de teste com animais e mataram os restantes R norvégicos e M auratus. D. 2438, 14 foi contido com sucesso, mas D. 2438, 7 consumiu 4 carcaças de animais e posteriormente expirou de infarto agudo do miocárdio. Ensaios de exposição contínua com humanos foram descontinuados indefinidamente. Nota: durante meses de observação pós-exposição, D. 2438, 14 desenvolveu sintomas gastrointestinais e neurológicos persistentes típicos de doença mitocondrial hereditária, 5 apesar de não ter histórico familiar desses distúrbios. Estudos de exposição continuada, ensaio 147. Data de início: 14/9/2013. Indivíduos: 40 por coelhos nocaute inibidos por COX-15. Procedimentos: as amostras foram selecionadas devido ao dano mitocondrial congênito criado pela inibição do gene COX-15. As amostras devem ser acondicionadas em gaiolas autolimpantes com sistemas de alimentação automatizados que dispersam 10 kg de nutrientes por dia por quilogramas de peso corporal.
Um espécime deve ser selecionado aleatoriamente, sacrificado e dissecado dentro de SCP-2438 a cada 10 dias. Resultados. Dia 1. Ao contrário de todos os ensaios anteriores, as amostras não apresentam agitação ou outros sintomas incomuns quando alimentadas. Dia 10. Amostra dissecada. Macho, 2,1 kg. A amostra não apresentou tensão incomum do sistema circulatório ou respiratório. Sem sinais de desnutrição. Dia 20. Espécime dissecado. Feminino, 1,7 kg. O sangue do espécime apresentou uma contagem de plaquetas altamente reduzida, resultando em pequenos hematomas e sangramento interno. O espécime também exibiu extensas úlceras pépticas, resultando em sangue entrando no sistema digestivo em torno de SCP-2438-1. Dia 30. Espécime dissecado. Macho, 2,5 kg. O sistema digestivo do espécime sofreu uma atrofia significativa, particularmente os intestinos e o cólon. As redes capilares se expandiram por todo o tecido muscular e em áreas normalmente não servidas pelo sistema circulatório, como tendões e ligamentos, melhorando potencialmente a distribuição de oxigênio e a eficiência da cicatrização. Dia 40. Espécime dissecado. Macho, 1,8 kg. A dissecção está se tornando cada vez mais difícil devido à dureza do tecido muscular interveniente. O sistema digestivo do espécime continuou a atrofiar e se deteriorar. Seus intestinos tornaram-se quase indistinguíveis de seu sistema circulatório, com alimentos e líquidos consumidos entrando diretamente na corrente sanguínea. SCP-2438-1 parece ter feito a transição de um parasita para um papel totalmente simbiótico, substituindo as plaquetas, além de processar alimentos em energia. As glândulas odoríferas do espécime aumentaram significativamente, e amostras coletadas de espécimes remanescentes exibem nova produção de feromônios, bem como compostos orgânicos complexos de propósito indeterminado. Dia 45-47. Após uma série de erros de documentação e uma falha na triagem mensal de drogas dos funcionários, descobrimos que as amostras são capazes de produzir compostos inibidores de memória no ar. O vídeo sugere que os espécimes produzem essas substâncias enquanto encenam comportamentos de orientação O e congelamento, geralmente vistos em O comuniculos ao evitar predadores. Os pesquisadores devem agora operar em plena engrenagem ambiental. Dia 49. SCP-2438-1 em uma amostra de sangue de um espécime foi encontrado intacto e vivo várias horas após deixar SCP-2438. Nenhum transplante usando esta amostra foi bem sucedido. Amostras de outras fontes continuam a se degradar normalmente. Por precaução, a sala do Projeto 17 foi colocada em total bloqueio ambiental. Todas as interações não automatizadas com espécimes foram suspensas, aguardando investigação adicional. Revisão de ação urgente de SCP-2438-5, 5/11 de 2013. Após a deliberação de possíveis alternativas para SCP-2438, julgamento 147, o Conselho 5 chegou às seguintes decisões por 9/3 de votos. Incineração de todos os espécimes do teste 147. Negado cessação dos estudos de SCP-2438 no Bioárea 34. Anexo 5. Negado continuação do julgamento 147 no local atual. Negado realocação de amostras de teste 147 para instalações compatíveis com formas de vida altamente adaptáveis. Aprovado classificação de espécimes de ensaio 147 como objetos pendentes. Os TFs ε, 7 beta, 7 foram enviados para transferir os espécimes